A pelve de um cão é uma peça de engenharia biológica realmente impressionante. Mas e quando essa estrutura quebra? Como é que os cirurgiões veterinários conseguem reconstruir tudo? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mundo fascinante do reparo de fraturas pélvicas. É quase uma jornada pela engenharia ortopédica de alta precisão. Olha só, para começar, é fundamental entender que a pelve não é um osso só. Na verdade, é um anel. Um anel bem complexo e muito resistente, que é formado por 3 ossos principais. A função dele é uma tarefa importantíssima: transferir toda a força que vem das patas traseiras para a coluna vertebral. Só isso já dá uma pista do porquê uma fratura aqui pode ser tão devastadora. Então o que a gente vai ver hoje vai do problema até a solução. Vamos dar uma olhada na frequência dessas lesões, entender a anatomia por trás delas, explorar as técnicas de cirurgia, tanto para a parte de cima quanto para debaixo da pelve, e claro, no final vamos falar sobre a recuperação. Primeiro, vamos colocar as coisas em perspectiva. Afinal, qual é o tamanho desse problema? Fraturas pélvicas não são nada raras. Pelo contrário, elas são um desafio constante e bem sério na ortopedia veterinária. E os números não mentem. As fraturas pélvicas chegam a representar até 30% de todas as fraturas que aparecem na prática veterinária. É muita coisa. Isso só reforça como é importante entender como lidar com esse tipo de lesão. E aqui tem um ponto-chave. A força necessária para quebrar uma estrutura tão robusta como a pelve é imensa. Por isso é muito, mas muito raro mesmo ver uma fratura única. Geralmente, quando a pelve quebra, ela se parte em vários lugares, o que acaba comprometendo a estrutura inteira. Sabe aquela história de que, para consertar algo, primeiro a gente precisa entender como funciona? Pois é. Então vamos dar uma olhada nos componentes anatômicos que formam esse anel pélvico. O que é mais interessante aqui é ver como os ossos principais, o ilho, o isquio e o pubis, se juntam e formam uma espécie de caixa óssea bem forte. Essa caixa não só protege órgãos super importantes, como também forma o acetábulo, que é o encaixe perfeito para o quadril, essencial para o movimento. Para facilitar, os cirurgiões costumam classificar as fraturas com base nessas áreas principais. A lista inclui, por exemplo, a articulação sacro-ilíaca, que é o ponto de conexão da pelve com a coluna. Tem também o ilho, conhecido como a asa da pelve, o acetábulo, que é o encaixe do quadril, e o isquio e o pubis, que formam o piso, o assoalho pélvico. Cada tipo de fratura dessas vai exigir uma abordagem cirúrgica diferente. E isso tudo nos leva à grande pergunta, não é? Como é possível pegar todos esses pedaços, esses fragmentos de osso e reconstruir uma estrutura que seja funcional de novo e que aguente peso? A resposta está na precisão e na engenhosidade da cirurgia. Vamos começar por cima, pelo teto da pelve, que é a parte que ancora tudo na coluna vertebral. A estabilidade aqui é simplesmente fundamental. O primeiro passo de qualquer reparo de fratura se chama redução. E o que isso quer dizer? Basicamente, colocar os ossos que saíram do lugar de volta na posição anatômica certinha. Como dá para ver, pinças especiais são usadas para manipular a asa do ilho com muito cuidado e alinhar tudo com o sacro. Depois que está tudo alinhado, vem a fixação. Um parafuso, chamado de parafuso de compressão, é colocado num ângulo muito específico para prender o ilho no sacro com firmeza. Isso transforma 2 peças soltas em uma unidade funcional de novo. A precisão aqui é tudo. E este slide é fantástico, porque ilustra perfeitamente o resultado. À esquerda, um osso bem fraturado. À direita, a gente vê como uma placa de metal, que é moldada sob medida para o contorno do osso e presa com parafusos, reconstrói a estrutura por completo, devolvendo a força que ela tinha. Parece super complexo, mas o processo pode ser dividido em 3 etapas bem lógicas. Primeiro, alinhar os fragmentos da fratura, a tal da redução. Segundo, moldar a placa de metal para que ela se encaixe como uma luva na superfície do osso. E terceiro, fixar essa placa com parafusos para deixar tudo estável enquanto o osso cicatriza. E o interessante é que não existe uma receita de bolo, sabe? A escolha da técnica vai depender muito do tamanho do animal e do tipo de fratura. Por exemplo, um parafuso de compressão bem grande pode ser o ideal para um cachorro de porte grande, enquanto uma combinação mais delicada de pinos e fios de aço pode ser a melhor escolha para um paciente menor. O objetivo é sempre o mesmo: criar estabilidade total. Agora vamos para a parte que, do ponto de vista técnico, é talvez a mais desafiadora: a articulação do quadril e as estruturas que ficam abaixo dela. O acetábulo, como a gente viu, é o encaixe do quadril. A superfície dele toda coberta por uma cartilagem super lisa, que é essencial para ter um movimento sem dor. O reparo aqui exige uma precisão milimétrica, porque preciso reconstruir essa superfície de forma perfeita, usando instrumentos super delicados para não causar nenhum dano a mais.
E aqui a gente vê um caso bem complexo, uma fratura que vai desde o ilho até dentro do acetábulo. A imagem do depois é impressionante. Mostra como uma placa de reconstrução consegue juntar todos os pedacinhos, quase como um quebra-cabeça, restaurando a forma e a função da articulação do quadril. E por fim, para fechar a caixa, olhamos para o assoalho pélvico. A imagem mostra uma separação bem severa da sínfise pélvica. O reparo, nesse caso, usa fios de aço para juntar os dois lados de novo, restabelecendo a integridade do anel pélvico por baixo. Mas a cirurgia é só o começo da jornada. Agora vamos conversar um pouco sobre o processo de cicatrização e as possíveis armadilhas que podem aparecer no caminho para a recuperação total. Uma das complicações mais temidas em qualquer reparo de fratura é a chamada má união. O que é isso? É bem simples. Significa que o osso até cicatrizou, até colou, mas colou torto, na posição errada. E na pelve, as consequências de uma má união são especialmente graves. Se o anel pélvico cicatriza de um jeito mais estreito, ele pode acabar comprimindo o cólon, o que leva a problemas crônicos e bem dolorosos. É por isso que o alinhamento perfeito na cirurgia não é só uma questão de locomoção, mas sim de qualidade de vida a longo prazo. E assim, a jornada de uma pelve que estava em pedaços até uma estrutura funcional se completa. Esse processo todo não mostra só a incrível capacidade de recuperação do corpo, mas também a engenhosidade da medicina que ajuda nisso. E fica a reflexão, né? Qual será o limite do que a gente pode reconstruir peça por peça para devolver a qualidade de vida?